Uma salva de palmas, pastor Alexandre. É um dos gerentes da nossa Junta de Missões Mundiais. Eles têm, com muito carinho, administrado também muito daquilo que nós, como batistas brasileiros, temos nos envolvido. E hoje vamos ouvir sobre esse projeto lindo, pastor. Que Deus use poderosamente a sua vida para nos desafiar para aquilo que Deus vai fazer no nosso meio. Manda aí a inclusão invertida. Você já tá aqui. Você tinha roubado a minha fala no primeiro momento. Não, então era o meu gancho, aí agora vai também, mas nesse também, né? Isso é uma das coisas lindas, porque a gente pensa em inclusão, né, pastor, e fala, nós temos que preparar o ambiente para a pessoa com deficiência. Essa escola Pamose, que começou, né, sendo uma escola para crianças com deficiência, o nível de excelência, de dedicação daquela equipe era tão grande, que de repente os pais das crianças típicas, que são as crianças que não têm nenhuma deficiência, assim que nós chamamos, crianças típicas, eles falaram, eu também quero que meu filho tenha acesso a uma escola boa dessa. É a nossa escola, é a escola dos batistas. E aí, essa escola começou a fazer um processo de inclusão reverso. Nós começamos a incluir as crianças típicas junto ali naquele ambiente, onde crianças com deficiência e crianças típicas interagem juntas, crescem juntas para a glória de Deus. Pastorzão, a palavra é sua. Deus abençoe. Bom dia, minhas irmãs, bom dia, meus irmãos. Muito obrigado por estar com vocês. Eu tenho certeza que todo pregador de bom senso chega aqui e fala que é uma alegria estar com vocês. Então eu tenho muito bom senso, mas eu também tenho muita verdade no meu coração. É uma honra. É o melhor lugar para estar em Curitiba hoje é aqui, porque sem contágio, sem contato não há contágio, sabe? Então estar aqui eu estou contagiado, eu estou sentindo a presença de Deus, o carinho das pessoas. É tão lindo poder passar aqui. Já levo para outro lugar que existem igrejas vivas, igrejas abençoadas por Deus. Então por isso é uma alegria. É uma alegria também para falar de missões. E em especial, porque há 4 anos atrás eu estive com vocês e tive a oportunidade de falar de um projeto, e o pastor Silvani, o pastor Silvado, a equipe se interessaram por ele, e a gente começou um namoro, uma paquera que virou namoro, virou noivado e a gente casou. Não tem outro caminho, não dá mais para separar, ok? O casamento está agora, assim, em público, né? Que é o envolvimento 100% na Pamose, que é vamos juntos. Definitivamente vocês estão juntos conosco. Eu teria muitas coisas para falar da Junta de Missões Mundiais que pertencem aos irmãos, porque são 14 mil portas abertas como essa no Brasil, de igrejas batistas. Olha a dimensão disso. Às vezes você passa a semana ou dias e não tem essa ideia que existem outras 14 mil portas. Pessoas chegando, pessoas indo, a palavra de Deus desenvolvendo. E essas igrejas unidas formam a Junta de Missões Mundiais, ou Junta de Missões Nacionais, que atua no Brasil e no mundo. Hoje eu vim para falar sobre algo que essa igreja, junto com outras igrejas, assumiu o compromisso de fazer a diferença. Hoje eu tenho o privilégio, então, de estar com vocês para falar de algo muito maior do que a gente imagina. Deus tem algo muito maior do que os nossos olhos estão alcançando. Essa grandeza de cada um, conforme a sua condição, participar e a gente fazer a diferença. Existe uma grande mentira no nosso meio, que é, se fechar uma igreja, ninguém vai perceber. Se fechar uma igreja não faz diferença. Se as igrejas no Brasil fossem fechadas, ou se fecharem, não vai fazer diferença. Isso é uma mentira demoníaca. Tanto é que você nos assiste agora pela internet, participe, está sendo abençoado, está orando conosco, tem essa oportunidade mesmo à distância. A igreja tem um fator de diferença na nossa sociedade. Nesta manhã, falar do Pamose é chamar você para fazer parte desse fator de diferença. E eu quero começar com uma pergunta, sendo bem objetivo no tempo que a gente tem. A minha pergunta para você, pode colocar na tela, a gente ainda está no meio de março, o que você fará de novo em 2024? Março está quente, o final do ano está quente ainda na nossa cabeça, no meu caso está no meu corpo ainda, né? Aquelas festas de Natal e Ano Novo, eu perdi o controle no Natal, eu preciso afirmar isso. O Silvani tirou uma foto minha, realçou minha barriga, mas eu perdi o controle no Natal de 2002. E ali no Natal, no Ano Novo, a gente faz essa brincadeira. O que você vai fazer em 2024? Eu vou voltar a estudar, eu vou ampliar minha empresa, eu vou mudar de carreira, eu vou perder peso, ganhar massa. É muito interessante, os meninos com 16 anos querem
ganhar massa, né? A gente com 56, 50, 46, está doido para perder, né? Não entende. Essa semana eu vi um que está magrinho, ele ganha 1 quilo, ele faz festa. Eu olho para ele, gente, eu ia comer feijoada todo dia, poxa. Só para comer uma vez no semestre, assim, sem o médico saber. Mas a gente faz aquela listinha, né, do que eu vou fazer esse ano. Melhorar os investimentos, organizar minha parte financeira, ajustar, encontrar amigos que eu não tenho encontrado, descansar um pouco mais, velejar, surfar, caminhar, tantas coisas. Economizar, e todas elas são muito válidas. E se eu fosse um gerente de banco, ou um especialista em finanças, ou um psicólogo, eu podia trabalhar aqui com vocês várias coisas dessa lista. Mas eu queria pensar agora em algo que a gente raramente coloca na lista. O que você fará de novo em 2024? Essa é a manhã que eu queria voltar na sua lista. E talvez você não incluiu a sua vida espiritual. Talvez na sua lista você não pensou assim, farei de novo em 2024, melhor do que eu fiz. Aí o fará o de novo tem esse sentido. Eu vou repetir uma dieta de oração, eu vou repetir uma dieta de busca, eu vou repetir uma dieta de serviço cristão, eu vou repetir uma dieta de busca de ser a imagem do varão perfeito. Ou eu posso dizer assim, esse 2024 eu vou marcar minha vida com uma proximidade maior de Deus. Eu vou buscar a Deus, eu vou me dedicar a Deus, eu vou me relacionar com Deus. E eu tenho o dever de te dizer que ninguém relaciona com Deus num mosteiro, numa montanha, num acampamento isolado, num quarto de hotel ou sozinho na sua casa. Relacionar-se com Deus está diretamente ligado ao envolvimento com outras pessoas. Esse contágio de Deus em nós requer que a gente tenha contato com outras pessoas que estão buscando a Deus. Eu quero trazer Paulo à nossa conversa nessa manhã, eu vou ser bem objetivo aqui no texto. É 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8 a 11. Paulo está falando sobre algo que acontecia com ele, Paulo está falando dos seus desafios, das suas lutas. Enquanto você abre, eu falo rapidamente, Paulo é a principal referência que nós temos. Paulo é poliglota, Paulo tem uma profissão que, independente dos outros sustentarem, ele conseguiria se sustentar. Paulo tem uma rede de contatos porque ele foi criado para ser um líder, então ele conhece as pessoas influentes. Paulo tem uma cidadania que impede que toquem nele, ele é romano. Paulo tem todas as condições de falar assim, eu não preciso de ninguém, eu não necessito, eu me basto. Paulo poderia ser um ensimesmado, e talvez ele fosse um ensimesmado antes de conhecer a Jesus. E às vezes eu sou um ensimesmado. Talvez você não, mas às vezes eu sou. E nesse ano de 2024 eu quero ser menos ensimesmado. Eu quero me relacionar, eu quero me envolver. E aí Paulo nos traz um texto que ele fala das lutas que ele está passando, das dificuldades que ele está passando. E em determinado momento, nesses 3 versos, Paulo fala assim, tudo isso acontece para que aprendêssemos a contar e confiar em Deus. E ele nos fez prosperar. E aí ele envolve as pessoas que estão lendo a carta, dizendo assim, mas tudo isso vai ser bênção enquanto vocês orarem por nós. E ele causa uma confusão nesses 3 versos, pastor Silvado, o senhor que é mestre, doutor, mas desculpe, o senhor corrige depois aí. Ele causa uma confusão que ele fala assim, e nós seremos abençoados. E outros agradecerão. Ele cria nesses 4 posições muito interessantes. Eles sofrem, dependem de Deus, entendem que Deus está trabalhando. Ele pede aos outros que orem por ele, que eles serão abençoados. E coloca uma condicionante, enquanto vocês orarem por nós. E ele diz, então, eu vou ser abençoado, mas outros vão agradecer. Se você orar por mim, no meio do sofrimento, no meio da luta, no meio das dificuldades, Deus vai me fazer perseverar. Deus vai me fazer bem sucedido. Eu terei êxito no que faço. E eu serei abençoado. Mas os outros agradecerão. Sabe por que os outros agradecem? Porque os outros conhecerão a Jesus como Salvador. O contágio de Paulo passará. A experiência com Deus, o conhecimento de Deus chegará a esses outros. E na glória, e Paulo já está fazendo algo lá na linha profética, na glória, esses outros agradecerão vocês. Então hoje eu venho aqui ser um pouco Paulo para vocês. Perdão pela pretensão, pela presunção. Mas usar do recurso de falar do que acontece lá. Dizer que apesar de tudo, nós estamos prosperando. E que passamos por lutas porque Ele nos abençoa lá. Ele permite, e com isso a gente cresce. E dizer a você, que se você orar, se envolver,
nós seremos bem-sucedidos nesse plano. E não seremos nós que vamos agradecer. As pessoas que você não imagina, na glória, irão chegar e falar: obrigado, Bacaxeri. Meninos, talvez se tornem presidentes dessa Angola, juízes, médicos, médicas, excelentes mães, excelentes pais, cristãos dedicados, pessoas que vão mudar a sua sociedade. Vem comigo no texto. E Paulo diz assim: irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros, que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Nós nos sentimos como condenados à morte. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos salvou e continuará a nos salvar desses terríveis perigos de morte. Sim, nós temos posto nele a nossa esperança, amém? Na certeza de que ele continuará a nos salvar, amém? Enquanto vocês nos ajudam orando por nós. A condicionante: enquanto vocês nos ajudam por nós. Hoje eu venho dizer aqui em nome dos meus colegas, 1963 missionários no campo: irmãos, lembrem-se de nós em suas orações. O poder da oração não pode ser dispensado na sua vida e não reconhecido em missões, enquanto vocês nos ajudam orando por nós. Assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que ele nos dará. Outros vão agradecer pelas bênçãos de Paulo. Outros irão agradecer pelas bênçãos que nós clamarmos essa manhã, pelo apoio aos nossos missionários lá em Angola, Uambo, em Pamose. Esses outros eu tenho pela fé que serão as crianças, serão os pais e serão as famílias. A minha pergunta foi: o que você fará de novo em 2024? E aí eu abro com a primeira resposta que talvez te ajude, porque eu não sou consultor do banco e nem psicólogo, mas como pastor eu te digo: oração. A oração, ela abre uma avenida em direção a Deus. E o primeiro ponto para mim é esse aqui, pode colocar. A oração nos une às pessoas. A oração une pessoas. O meu problema em casa é quando eu ando para um lado e minha esposa anda para o outro. O meu problema em casa é quando os meus filhos vêm vindo perto de mim, de uma hora para outra eles começam a ir para outro lugar. Nós precisamos estar unidos. E é a oração que nos une. É a oração não do Israel de Deus: abençoa, Senhor, toda a tua igreja. É linda a oração. Continua orando assim: Senhor, abençoa toda a nossa igreja de Bacaxeri. Talvez a gente já podia começar a fazer assim: Senhor, abençoa toda a sua igreja de Bacaxeri. E talvez a gente possa ir além e falar assim: pastor Sivaldo, me dá 50 nomes para eu orar lá em casa com a minha família. E talvez eu poderia falar: pastor Sivaldo, desses aqui, quantos eu deveria andar juntos? O senhor pode fazer uma ponte, nos colocar juntos? E aí eu começo, sabe por quê? A oração tem o poder de unir as pessoas. Você vai unir com seus colegas quando você começar a ouvi-los. O que Paulo fez aqui: passamos grande sofrimento, passamos grandes lutas. Ele está querendo unir pessoas à missão que ele tem. E aí eu trago para vocês algo muito especial, essa inclusão invertida. Lá em Uambo, a Rosângela e o esposo começaram uma escola para crianças cegas e surdas. Porque tem uma questão congênita naquela região, em que muitas crianças elas nascem com baixa visão ou sem nenhuma visão, baixa audição ou sem nenhuma audição. E numa comunidade africana, numa comunidade angolana especificamente, você nascer com uma deficiência significa maldição. E vai significar que você tem que esconder, porque mostrar aquela pessoa significa que a nossa família é amaldiçoada. Eu sou amaldiçoado. E por gerações, muitas pessoas vivem isoladas. Eles não vão participar de um encontro, eles vão participar de uma festa de família, e festa lá não é 40 minutos, ou 1 hora, 2 horas, festa é uma semana de festa. Essas pessoas estão isoladas, quanto mais acesso à escola. E a Rosângela começou a percebendo essa situação, se dedicou a aprender a linguagem de sinais, se dedicou a aprender como educar uma pessoa cega, a providenciar material, e ela começou uma pequena escola. E essa escola hoje, ela é um modelo em Angola. Essa escola hoje, ela está no ponto de explodir Angola. E a gente sair lá de Uambo e ganhar toda a Angola. Sou pai de uma criança com síndrome de Down. Minha esposa é uma pedagoga formada na Universidade Federal de Minas Gerais.
Eu tive o privilégio de fazer teologia, fazer outras faculdades, tenho cursos e tenho recursos. E eu digo para vocês, quando meu filho era pequeno, ele era um xodó de todo mundo. Mas a gente começou a observar que à medida que ele crescesse, a escola não estava preparada para lidar com ele. E a gente sabia que ia ter uma dificuldade. Você que é pai de um autista entende bem claramente o que eu estou falando. Você que é avô, ou tio, ou primo, um surdo numa escola, um cego, um cadeirante, alguém com alguma deficiência. E é tão interessante porque eu fui encontrar lá em Angola o que eu não tenho para o meu filho no Brasil. Uma escola que começa com a criança cega, chega uma criança surda, chegam crianças com síndrome de Down, e aí começam a chegar as crianças típicas, as que não têm nada, sem nenhuma deficiência. E aí o pastor Silvado e o Silvani, os outros que foram lá, viram que os nossos professores sabem linguagem de sinais, mesmo os que não são surdos. Eles sabem trabalhar com a criança cega, e eles viram as crianças no pátio, misturadas, com síndrome de Down, com autismo, cegos, surdos, brincando, e a gente começa a ver que as crianças vão aprendendo a linguagem de sinais naturalmente. Por isso que a gente diz que é uma inclusão invertida. Aí eu apresento algumas imagens para você. A primeira delas é o vídeo com uma sala de aula com cegos. Pode colocar, por favor. Desculpa, surdos. Vai prestando atenção na estrutura, tá bom? Essa não é uma escola só para surdos, essa é uma escola que os surdos participam, tem uma sala, tem programas, tem momentos juntos, tem toda uma pedagogia envolvida. Quero mostrar para vocês, a próxima é uma foto do nosso professor que é cego, pode colocar por favor, e uma aluna que é cega. Ele é sustentado pelos irmãos, os professores que eles estão, tem professores surdos, tem professores cegos, trabalhando lá, dando aula. Recebe a sua remuneração a partir daqui. Eu não sei o que você vai levar, mas no primeiro culto eu não falei algo, puder editar e depois colocar no primeiro lá, é que 100% da sua oferta vai chegar ao campo. Nem o custo bancário vai ser pago. A Junta de Missões Mundiais vai arcar com toda a responsabilidade de fazer esse recurso chegar lá. 100% dele, da sua oferta, pastor Silvado, chegará ao campo. Pastor Silvani e os outros vão se encarregar de acompanhar e ter aqui na igreja um livro de notas certinho, conferido. Sabe por quê? Imagens como essa garota é de uma família que tem 5 irmãos, só um não tem baixa visão, os outros 4 com problema de visão. Era pandemia e a missionária manda um recado para a gente, encontrei uma família com 5 crianças, 4 têm problema de visão. Matriculei as 4 na escola, dei glória a Deus, maravilha, mas já pensei, o que ela vai pedir, né? A gente está em plena pandemia, a gente precisa ampliar as salas, vou precisar de mais carteira, mais condição, mais recurso, mais merenda. E sabe o que a gente responde para ela? Glória a Deus, porque nós somos uma agência do reino não é uma empresa, diante de uma demanda, ela abre os braços e acolhe pela fé. E a gente tem uma foto dessa linda, toda uma estrutura, todo o material para várias crianças cegas. Pode passar, eu quero trazer para vocês uma imagem de um garoto com síndrome de Down, é o Antônio. O Antônio, eu já conheço o Antônio há 13 anos, e eu venho acompanhando as fotos do Antônio na escola. O Antônio sempre foi bem parrudão assim, essa é uma foto dele alimentando. Como o Antônio tem outros vários garotos com síndrome de Down. De alguma forma eu me liguei ao Antônio, porque eu acho que ele era um dos primeiros, aí eu venho acompanhando. E fui ano passado com o pastor Silvani, pastor Silvado, com a equipe, né? Meu querido Werner foi lá, deu um show lá, abençoou pra caramba, né? Cuidou da gente, eles mandaram um bom... Nós tínhamos um diácono no grupo, né? Ele cuidava mais do senhor do que da gente, mas a gente comia das migalhas que caíam da mesa do Silvado. Verdade, vocês não têm ideia, assim... Ele é outro nível ali, ó. Não pagamos conta, só saia com ele. E eu estive lá com eles e fui procurar o Antônio, me fizeram uma surpresa, o Antônio não estava mais na escola, uma surpresa triste para mim. Como assim? Cadê o Antônio? O que aconteceu? Pode passar a próxima foto.
O Antônio já não era mais aluno. O Antônio é professor na escola. Essa é uma foto do Antônio assinando o ponto de trabalho. Todo dia ele tem que ir lá. Eu até brinquei que o Antônio, como aluno, estava meio gordinho, né? Mas começou a trabalhar, já deu uma enxugada boa. É tão especial ver o Antônio professor. Ele é professor auxiliar numa sala com outro colega. E não é para dar um dinheirinho para o Antônio, não. O Antônio sabe o que está fazendo. O Antônio tem as suas tarefas, as suas responsabilidades, o seu horário. E eu, que sou pai de uma criança com síndrome de Down, e você que é pai de uma criança especial, sabe como é pensar. Mesmo a gente tem dinheiro, temos condições, meu filho vai trabalhar? Meu filho vai ter dignidade? O que vai sobrar para ele? Ele vai fazer um trabalho... Desculpa. Ele vai fazer um trabalho menor? Aí eu vejo o Antônio sendo professor numa sala. Isso é dignidade, não é? É para isso que eu venho aqui dizer a vocês nessa manhã. Se unam, saiba as histórias. Quando você começa a saber as histórias, você une pessoas em oração. Próximo slide é um segundo ponto dessa reflexão, que é quando nós oramos, nós nos unimos em propósito. Oração une propósitos. Se eu estou orando com a Rosângela, eu estou orando especificamente, eu fui contagiado pelo propósito que ela tinha de melhorar essa escola, de irmos além. Então, alguns anos atrás, um ano antes da pandemia, ela falou: pastor, a gente tem que comprar um terreno. E tem um terreno para comprar. E a gente realmente não fez um apelo às igrejas, a gente fez o seguinte: todo o recurso que sobrava, mandava para a Rosângela, porque ela negociou o terreno em X prestações. Então, todo mês a gente foi mandando $1.000 para ela. E Deus honrou, porque, humanamente falando, não tinha um recurso, mas foi cumprindo ali a risca. E aí ela chegou ao ponto de falar: comprei o terreno, e agora, como vamos construir? A gente está unido a ela nesses propósitos. Olha um propósito, o primeiro vídeo que eu quero mostrar é o pastor Silvado. Pode colocar aí. Alto som. Como é teu nome? Hã? Meu? Olha só que legal. E quantos anos você tem? 5 anos? E você, quantos anos você tem? Hã? 5 também? E você vai comer toda a comida? É lógico que as crianças ficaram com medo dele almoçar ali, né? É lógico que a gente fez essa piada com ele lá na hora, você não vai pegar um prato. Mas foi especial ver o pastor sentar ali, sentar, tem um simbolismo, sentar naquela mesa, sentar e se unir a propósito, porque até então ele se uniu pessoas, ele se uniu a nós, se uniu a Rosângela, e o pastor Tec, a Ana, quando vem aqui, e ele sabia que existia Angola, mas agora sentado ali, ele se uniu a um propósito. Um propósito que vai de cuidar das crianças mais novas, até elas se tornarem membros efetivos de uma sociedade, como o Antônio, ou como outros que irão em outras posições. Se uniu a um propósito de que, onde nós estamos inseridos, uma pessoa não pode passar fome. Onde nós estamos, uma criança não pode passar fome. Onde nós estivermos inseridos, uma criança não pode orar e pedir a Deus um prato de comida. Onde nós estamos, uma criança não pode orar e falar assim a Deus: Senhor, dá-nos almoço, dá-nos comida. Criança tem que orar e pedir ao Senhor bicicleta. Criança tem que orar e pedir a Deus pipa, boneca, bola de futebol, bolinha de gude, peão, videogame. Uma criança não pode orar e pedir comida. O propósito da escola é educar, é transformar a partir da educação cristã. O papel da escola é ser um farol para aquela sociedade, ver nascer uma nova sociedade, um novo grupo de pessoas. A gente tem que sentar na mesa com eles, a gente tem que se unir com propósitos. Eu quero trazer para vocês um vídeo do que vai ser a escola. É o plano do arquiteto, acompanhe comigo. São 8 blocos circulares, com 6 salas cada um. Cada um tem uma função, mas os blocos são iguais para facilitar a execução. Depois de feitos os blocos, Jô percebeu que eles tinham o formato de um olho.
interessante, projetando para cegos, e outros que são mais arredondados, têm o formato de ouvido e orelha. Não foi intencional, mas o projeto acabou ganhando essa característica orgânica que se parece com o corpo humano. Em linhas gerais, o que é o projeto? Aqui é a frente do terreno, aí aqui tem uma portaria de acesso, uma área de estacionamento e logo aqui já tem uma barreira, de forma que daqui do estacionamento ninguém vai ter acesso de carro pelas construções. Entrando por aqui nós temos o Jango, que é aquela construção que eu falei, circular e aberta. Um anfiteatro. Aqui tem um bloco com cozinha, refeitório e sala de aula para as mães. Aqui temos um pavilhão de arte e cultura. E aqui são os 3 blocos de sala de aula para 150 crianças. São as crianças cegas, surdas e as crianças que não têm deficiência. Aqui são os caminhos todos orgânicos. Temos uma área de oficinas, uma área de clínicas e aqui tem uma horta circular, ou horta em mandala, que é essa daqui, e uma área grande de esportes, com quadra poliesportiva, quadras de areia e áreas de brinquedos sensoriais. A partir desses traços, esperamos fazer a diferença e transformar a vida de muitas crianças. A gente se une a propósitos quando nós oramos. Porque o propósito de ter uma escola para a Rosângela, que é a nossa missionária brasileira, o Tec, que é seu esposo, o angolano, as pessoas que estão no entorno, talvez eles ficariam muito satisfeitos se a gente fizesse uma escola já melhor do que tem. Mas qual de nós aceitaria menos para os nossos filhos? Qual de nós não aceitaria que seu filho não tivesse o melhor? Qual de nós aqui hoje não acordou e não trabalha para que seus filhos e os seus netos possam ter o melhor? Então, quando a gente vê esse projeto desse arquiteto, é uma coisa outline, fora da curva, total. Mas é para a gente mostrar que aquilo que Deus faz é sempre o melhor. Quando nós nos unimos, em oração nós unimos pessoas, nós unimos propósitos. E eu encerro dizendo que nós unimos a nossa mente a Deus, nós nos unimos a Deus. A oração nos une a Deus. É tão interessante você encontrar comigo, a minha esposa e meus 2 filhos. A gente às vezes não precisa falar nada e todo mundo sabe o que está rolando, sabe? Minha esposa então até um radar, pastor. Eu faço a piada errada, só piscou o olho, eu já sei que eu vacilei, já vou ter que ajustar. Às vezes a gente está no ambiente e não precisa falar nada, é assim com você também, né? A gente vai entendendo a mente. Às vezes a gente tem um líder carismático, capaz, os liderados, ele não precisa ficar falando, a gente já sabe como ele pensa, porque ele transferiu então o conhecimento. Meu último ponto com vocês é que quando nós oramos, nós nos unimos a Deus. Paulo está chamando eles à realidade para se unirem a Paulo. Paulo está chamando eles para se unir a um propósito. E Paulo está chamando eles a se unirem com Deus, porque o desejo de Deus é que o sofrimento, a luta e a dificuldade de Paulo, a união das pessoas orando, outros conheçam a Jesus. Foi tão interessante ver, pode colocar a próxima imagem, você tem ali mais uma ideia da estrutura. Para eles está ótimo, para eles isso é excelente. Só que tudo está sendo pensado para que o seu filho estudasse naquela escola. Tudo está sendo pensado qual é a altura certa da cadeira que o seu filho deve ter, a altura da mesa, a altura da janela, a altura das mesinhas da biblioteca. E a gente querendo fazer o melhor, vem o pastor Silvado e fala assim com a gente, olha, além do orçamento da construção, eu quero um orçamento de toda a mobília. E deve ser um padrão em que todas as mobílias sejam iguais. A gente só inaugura essa escola quando tiver tudo que foi projetado para terminar, tudo que foi projetado para a construção, mas também toda a mobília. Você tem um quadro numa sala e todas têm que ter, vamos comprar todos os quadros. Você vai ter, eu lembro muito bem dessa fala dele, você vai ter um vaso com uma flor, todos os vasos devem ser iguais, deve ter o melhor. Nós nos unimos à mente de Deus quando a gente quer o melhor para o próximo. Nós nos unimos à mente de Deus
quando algo lá em Angola começa a nos incomodar. Nós nos unimos à mente de Deus quando a dor, o sofrimento do outro faz sentido para mim e me chama a mudar. O próximo vídeo que eu quero mostrar a vocês é o projeto, como que essa escola vai ser. A gente sai dessa foto que vocês têm para esse vídeo. Muito lindo, não é? A gente colocaria as nossas crianças para estudar lá, não colocaria? A gente aceita essa estrutura para os nossos filhos, é o que a gente quer levar lá. O Jonas Lourenço é um crente lá de João Pessoa, é um arquiteto muito renomado no Brasil. E foi muito interessante que todo mundo esperando um tanto de caixinha, o Jonas foi, parou, estudou e veio e falou o seguinte: a cultura da África é essa. E a gente vai fazer desse jeito porque tem um negócio de ar, tem um negócio de luz. O cidadão é fera. Bolou um projeto que respeita a realidade local, de um alto nível. Já começou aí. O Jonas deu todo o serviço. O Jonas está indo lá agora para construir, a gente já construiu os muros. A gente tem uma foto aí das sapatas, que pode passar, aquela foto das sapatas dos homens, esse aqui. A gente já fez todo o muro, é um terreno bem grande. E agora a gente está fazendo a sapata do primeiro jango. E eu quero convidar o pastor Silvani, a equipe de marketing, membros que queiram ir lá. Na hora que a gente já estiver no meio, no finalzinho do primeiro jango, vocês estarem lá para pintar, terminarem, jogar massa, almoçar, jogar um futebol com as crianças, visitarem e voltarem de lá e dizer o seguinte: olha, o que o pastor Silvado viu é verdade, a gente também confirmou. Está sendo levantado lá. Nós nos unimos à mente de Deus. A mente de Deus está com os mais fracos. A mente de Deus está com os que sofrem. E as mãos de Deus estão com as mãos daqueles que se unem para fazer. Os mais fortes sobre a terra somos todos nós juntos. O Paulo sozinho não precisava fazer aquele discurso todo. Ele é poliglota, ele tem todos os contatos, ele é cidadão romano, mas ele olha e fala: eu preciso de vocês. Hoje eu venho dizer: a gente precisa de vocês para que isso aconteça. Quero te convidar a se unir à mente de Deus. Quero te mostrar um dos momentos mais marcantes para mim, que é o próximo vídeo. O vídeo o Adriano chamou de gringo, mas na verdade é o pastor Edson da PIB de Blumenau, que é nosso parceiro também nesse projeto, nessa empreitada. Eles já estão levantando ofertas. Pode colocar o vídeo do... Segura aí, por favor. Eu vou encerrar com esse. Sobre cada família nesse lugar. Nós abençoamos com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais em Cristo Jesus, essa comunidade. Em nome de Jesus. Amém. Esse era o momento que nós fomos visitar o terreno e não tinha ninguém, estava inclusive ameaçando chuva. Lembram disso? A gente desceu do carro, fizemos uma caminhada de oração, mas pra gente, não é porque a gente pisou e vai nascer muro, não. A gente orou, a gente queria sim fazer esse exercício. E paramos e começou a chegar pessoas. Começaram a chegar mães, começaram a chegar pais. Uma criançada pegou uma bola lá, furada, duas pedras e começaram a jogar um futebol. Lembram disso? E na hora que a gente assustou, está o Werner, está o pastor Edson conversando junto com o nosso querido pastor Tec, com a comunidade. E eles estavam ali mostrando aquele papel, mostrando a obra, conversando, e eles terminam orando. A grande questão é que a mente de Deus está com aquelas pessoas. Ela está comigo o tempo todo, mas eu sou um privilegiado. Eu conheço a Deus. Ontem, antes de dormir, eu orei. Hoje eu acordei e eu orei.
eu vim aqui, eu sei que Ele é real, Ele está em mim, Ele me abençoa. Mas estar no meio daquelas pessoas e olhar e pensar, eu tenho que contagiá-las. É esse toque. Fique em pé. Minha última foto. É um muito obrigado. Muito obrigado pela fé, muito obrigado pela mente de Deus. Muito obrigado de uma foto nossa. Essa é uma foto da Pamose, em que não dá para a gente receber todas na nossa escola atual. E aí algumas crianças sobem no muro para ver o que está acontecendo lá dentro. Então eu vim aqui agradecer porque a gente vai sair de cerca de 150 para 400 crianças. A escola atual a gente vai remodelar para a educação de jovens e adultos. E eu sei que eu vim para participar do desafio que vocês têm hoje, mas eu preciso ir além, porque a mente de Deus vai além da nossa. A partir do segundo semestre, a gente começa um plano estratégico para pegar a Pamose, não essa de 400 crianças e grande terreno, mas construir escolas de até 100 crianças, especificamente com algumas necessidades especiais, ou para contraturno ou para apoio. Nós vamos espalhar em Angola algumas unidades dessa, porque esse muito obrigado não é meu. Muito obrigado é daqueles que, ao sermos abençoados, eles é que vão agradecer. É tão louco porque Paulo coloca isso, nem é ele que agradece, são os outros. Na glória, vão olhar para você, vão falar assim, obrigado por aquela sua oferta. Talvez você tenha 600 mil reais para dar, e a gente resolve a campanha? Não. A gente só vai receber os 600, vamos falar que tem um recurso, mas vamos receber mais recursos para ampliar ainda mais, fazer ainda melhor. O alvo é 600. Talvez você tenha 60 reais e você tenha 600. Se é o que Deus coloca no seu coração, ele tem o mesmo valor, o mesmo peso e a mesma importância. Cruza seus braços assim comigo. Qual o seu jeito de cruzar os braços aí? Agora dá uma apertadinha. Segura 5 segundos. Segura. Segura. Agora muda. Segura 7 segundos. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Sentiu um incômodo? A primeira cruzada é a normal, que a gente sempre está nela. A segunda é a que a gente não faz, aí dá essa dorzinha. O que você fará diferente o que você fará de novo em 2024? É esse incômodo. Gera um incômodo, a mudança incomoda. A mudança vai mexer com você. Entenda isso. Você tem que se movimentar, você tem que aceitar que as mudanças na sua vida precisam acontecer, ainda que elas vão doer um pouco. 2 comunistas, nada contra comunista, mas é a piada. Estão juntos e um fala para o outro, se você tivesse 2 carros, você me dava um? Claro que eu dava. A gente é melhor amigo. Uau. Se você tivesse 2 casas, você me dava uma? Claro que eu dava. 2 carros, 2 casas, 2 carros, você me dava um? Claro que eu te dava. Você é meu amigão do peito. Se você tivesse 2 galinhas, você me dava uma? Não, se você tivesse 2 galinhas, você me dava uma? Você me dava? Silêncio total. Falava, não te dava, porque eu tenho 2 galinhas. Às vezes você dá o que não tem. Eu dou um carro que eu não tenho, a casa que eu não tenho. Então hoje de manhã você pode falar assim, Senhor, eu vou te dar o lucro da empresa esse ano. Você nem tem ele, está dando. Eu vou dar o meu filho, é lógico que você tem que dar seu filho. Senhor, eu vou dar o meu diploma, que eu estou começando agora a faculdade de medicina. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus não está querendo o que você vai ter. Deus está querendo o que você tem agora. Deus quer que você consagre o seu filho, mas Ele quer que você consagre a você mesmo. Deus não está querendo o lucro que você vai ter, Ele está querendo o que você tem hoje. Coloca na presença dEle. Seja recurso financeiro, seja um recurso emocional, espiritual, que você já sabe que tem. Feche seus olhos. Ore comigo, a gente vai adorar o Senhor com cânticos, mas eu quero encerrar orando, pedindo a você que faça diferente em 2024. Oração, e se una a nós nesse grande projeto. Grande Deus e eterno Pai, obrigado por essa manhã tão especial, obrigado por estar com meus irmãos, obrigado pela misericórdia do Senhor, porque o conhecemos como um Deus vivo, real e mais do que isso, nosso Pai, nosso Paizinho. Não entendemos, mas o Senhor nos ama como filho querido, Pai, queridos. Nos colocamos na Tua presença e pedimos, dá-nos as forças e as condições para alcançar outros filhos, para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado pelo que o Senhor irá fazer.
em nome de Jesus. Amém.